hoje começa, então, a nossa primeira entrevista. E quem vai ser a nossa estreia aqui é a Thaís Franco. A Thaís é psicóloga e hoje ela atua como doula. Então, assim, a área de atuação dela abrange todo esse ciclo da gestação, do pré-parto até o pós-parto, né, Tá? Isso. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada por estar aqui, por aceitar meu convite. Estou muito feliz. Eu também. Obrigada. Eu quero que você comece, então, explicando hoje o que você faz, qual que é a sua área de atuação. Uhum. Bom, eu sou psicóloga, atuo no período perinatal também com a psicologia e eu sou doula. Eu me formei em psicologia em 2012 e me formei como doula em 2013. Então, nesse momento, eu estou trabalhando só com gestantes e puérperas, que são as mães no pós-parto, né? Mães de bebês pequenos. E tanto na clínica, né, com a psicologia, quanto para aquelas que querem o meu acompanhamento como doula. O meu trabalho é sempre com essas questões que envolvem a maternidade, né? Essa transformação tão grande que acontece depois que um bebezinho se torna concreto na barriga delas. E, assim, quando a gente conversa com uma pessoa como você, que ama muito o que faz, que já encontrou esse propósito, essa missão para esse momento da sua vida, né? Às vezes a gente não imagina todo o processo que envolveu para chegar até aqui. Sim. Né? Como que você descobriu, né? Entendeu que você queria trabalhar com essa questão da maternidade? Sim. Eu falo que não fui eu que fui em busca disso. Eu estava em busca de outra coisa e aí, de repente, foi isso que me encontrou. E já fazendo um parênteses, mas que tem tudo a ver com o que eu vou falar, por isso que é tão importante nós termos, sim, um objetivo e corrermos atrás disso, mas também estar sensível para o que chega até a gente, né? E experimentar. Porque se não fosse desse jeito, eu não estaria aqui onde eu estou hoje tão feliz com o que eu faço hoje. Porque quando eu fazia faculdade de psicologia, eu sempre quis muito atuar, mas como o meu curso era integral, era muito restritas, as possibilidades eram restritas. Então, o que eu tinha de opção para fazer um estágio extracurricular era com a psicologia hospitalar. Então, eu fui, fiz uma prova, não passei na primeira prova, tentei a segunda vez, porque eu queria muito essa experiência, e consegui entrar. Mas o meu sonho sempre foi trabalhar com crianças. Eu tinha certeza que eu ia trabalhar com crianças, que eu ia ter as minhas experiências, mas sempre com esse objetivo. E aí, quando eu entrei no hospital, lá tinha uma rotatividade a cada 6 meses, né? A gente mudava de setor para conhecer todos os setores do hospital, né? E o meu foco, o meu objetivo sempre foi chegar na pediatria, mas ela era muito disputada. Então, eu entrei em um setor e depois de 6 meses eu fui para a ginecologia e obstetrícia. E lá foi o meu primeiro contato. Então, assim, sem escolher, porque eu não tinha escolha, eu fui para lá e já fiquei feliz assim, é meio caminho andado, né? Não é a pediatria, não são crianças mais velhas, mas é esse estágio anterior. E aí eu tive essa experiência e eu fui me envolvendo sem ter noção do quanto eu estava envolvida. Então foi algo muito a minha preocupação, o meu desejo era escutá-las como psicóloga. E eu não estava percebendo que junto com essa escuta e junto com a satisfação de estar fazendo esse papel, tinha um outro de estar fazendo especificamente com elas, com as gestantes e com as mães. E aí o que aconteceu foi que eu passei 2 anos nesse setor
sem trocar. E eu não sei como, ninguém me pediu para trocar, eu também não falei que eu estava já há mais de 6 meses, né? Porque eu não era boba, eu queria continuar lá. Então foi esse encontro, assim, eu amava estar lá, eu amava estar em contato com elas, era como se me preenchesse mesmo. Tá ali trabalhando, né? Mas eu não tinha noção do que era doula, nem sabia que existia a psicologia perinatal, né? Porque eu não tive isso na faculdade. Eu tive a psicologia do desenvolvimento, eu não tive a psicologia perinatal. Então, depois eu entrei na UTI neonatal, então é como se eu tivesse mergulhado ainda mais fundo, né, nas questões relacionadas à maternidade. E ali eu tive 2 experiências muito, muito marcantes, que foi acompanhar um parto, e hoje eu entendo que é um parto humanizado, que eu tive a oportunidade de acompanhar lá, e eu também acompanhei um trabalho de parto de uma gestante que tinha perdido o bebê. O bebê já estava no tempo de nascer, já estava a termo, que é o que a gente fala, né? Mas ele morreu, ele veio a óbito ainda intraútero, e me chamaram para acompanhar, para, né, atender essa mãe durante o trabalho de parto. Então foram 2 experiências opostas, né? Uma muito feliz, em que a mãe ficou muito satisfeita, com muito respeito, com muito amor, e outro que foi essa situação bem difícil de perda, né? E aí... E essas experiências realmente foram as que te mostraram que era esse o caminho mesmo, que você queria trabalhar como doula? Então, o que eu não sabia o que era doula. Isso foi me confirmar depois, lá na frente. 2 anos depois que eu tive essa confirmação. Mas se eu pudesse dizer, é como se essas experiências tivessem feito uma marca na minha alma, sabe? Foi para além de uma questão só profissional, assim. Foi como se eu tivesse tido contato com algo muito mais profundo do que isso, que hoje eu entendo que é onde eu encontrei o meu lugar, né? No mundo, na vida, né? Profissional, pessoal. Mas naquela época eu não tinha essa noção. Só foram situações e vivências muito marcantes. E o que eu escutava muito lá no hospital, né, era relato de violências obstétricas. Isso também me tocava, me causava raiva, indignação, tristeza, angústia, mas eu não sabia que isso era violência obstétrica. Eu não concordava, eu me ficava assim indignada com aquilo, mas eu achava que era daquele jeito. E você se sentiu impotente com toda essa situação? Sim, porque para mim era algo errado que estava acontecendo, só que na minha cabeça era assim, o médico sabe o que está fazendo. Né? Entendi. Então, eu Tava é que tô dividida. sendo chata, eu não vou falar nada, né? Eu vou ficar quieta. Depois que eu fui saber que não era certo fazer aquilo, né? Que era violência obstétrica, que as mulheres têm direito de acompanhante, de escolher a posição em que querem ficar, né? Enfim, várias outras coisas que daí a gente entra em uma outra questão. Mas na época eu não tinha noção, então depois eu também entendi. Então é como se eu tivesse experimentado tudo isso e anos depois eu tivesse significado, dado um significado para o que eu sentia e para o que eu vivi. E aí eu me formei, fui trabalhar em outras áreas da psicologia, até que em 2013, no meio de 2013, eu recebi um vídeo de parto humanizado. Aí eu fui resgatar
todas aquelas experiências e foi um momento muito especial na minha vida, porque eu não tinha noção, sabe quando a gente não sabe que sabe? Que é algo extremamente da sensibilidade, da experiência, mas sem o conhecimento técnico, né? Uhum. Então, aí é que eu fui entender. Então, por isso que foi muito profundo. Eu falei, nossa, eu julguei algo da forma correta, não foi só uma sensação. Não foi a Thaís que pensou, né? Então, é como se fosse ao encontro mesmo, essas duas coisas, né? E aí eu fui ler, estudar e tive o acesso ao filme O Renascimento do Parto, né? Que foi o meu divisor de águas, assim. Eu fui assistir esse filme no cinema, sozinha, e eu cheguei em casa e eu fiz a minha inscrição no curso de doula. Nossa. Porque, né, foi muito forte. E aí foi quando eu, de fato, chego até a me arrepiar, porque foi nesse dia que aí eu tive consciência e fiz uma escolha que mudou o resto da minha vida. Que eu falei, não, eu quero isso. Porque no filme há uma questão. E essa questão foi o que deu significado, né? O que eu entendi do que eu tinha vivido e do que eu queria viver a partir dali. Porque ele diz, né, o Michel Odin, que é um profissional de fora do Brasil, é um obstetra, e ele fala assim que isso é real, né? Durante o trabalho de parto, a mulher produz um hormônio naturalmente que se chama ocitocina. E a ocitocina que eu libero desperta a sua, desperta de quem está ao meu redor. Então, a minha produção estimula a sua produção. E a ocitocina é o hormônio do amor. Então, em situações em que nós estamos muito felizes, ou seja, comemorando algo, ou seja, dando um abraço muito apertado, amoroso em alguém. Então, situações de prazer e felicidade, a gente libera ocitocina. Durante um trabalho de parto, o hormônio mais marcante, que mais existe, é a ocitocina. Então, a gente fala que nós somos todos contaminados com ocitocina. E aí, o que acontece hoje é que as mulheres chegam em trabalho de parto nos hospitais e elas recebem a ocitocina sintética. Então, é a ocitocina produzida em laboratório que é colocada. E isso provoca muita dor, porque a ocitocina no trabalho de parto é o que causa as contrações, né, para ajudar o bebê a nascer. Mas é colocado uma ocitocina além do que aquilo que ela pode receber, do que talvez ela aguentaria receber. E aí não permite que ela produza a própria ocitocina na medida em que ela aguenta, que ela dê conta. E ele faz uma questão, ele fala assim, o que vai ser de uma civilização que não produz os hormônios do amor? E essa foi a minha questão, e que eu falei assim, se existe algo que pode mudar o mundo, esse algo é a forma como a gente nasce. Porque se a minha ocitocina estimula a sua produção, você já pensou uma mãe lá produzindo um monte de ocitocina, recebendo o seu bebê e estimulando, o primeiro hormônio estimulado no corpo daquela criança é o hormônio do amor? Então aí a gente já tem uma marca diferente, né? E antes disso eu falava assim, não, esse mundo não tem jeito, não tem, eu não enxergava algo que podia de fato contribuir significativamente para a mudança do mundo. E a partir disso tudo mudou, porque hoje eu acredito. E é por isso que isso veio e me impulsionou completamente e mexeu com toda a minha vida, né? Com toda a minha história. E aí, então, eu fiz o meu curso de doula,
Um ano depois, eu fiz um curso de educadora perinatal. Na época não tinha aqui, né? Eu sou de Maringá, não tinha em Maringá, aqui no Paraná. Eu fui para São Paulo fazer. Na época só tinha em São Paulo, capital, e em Campinas. Eu fiz no Gama, o Grupo de Apoio à Maternidade Ativa. E aí eu comecei, porque a doula ela não trabalha só com uma família preparando para o parto. A doula, se for pegar em toda a história da humanização do nascimento, ela contribui muito em todos os aspectos, né? É como se fosse em passos de formiguinha, mas para uma mudança social e cultural mesmo. Uhum. Então, inicialmente, eu fiquei muito envolvida com grupos de gestantes. Então, eu trabalhava levando as informações mesmo, né? Nós tínhamos grupo durante a semana e aos finais de semana, em que nós reuníamos os casais, né, as famílias, para falar sobre o parto. Então, eu fiquei 2 anos envolvida com isso, de uma forma mais intensa, assim, maior. E, é claro, acompanhando um parto ou outro, né? Mas o meu objetivo maior, eu acho que era isso, né? E aí, depois desses 2 anos, eu assumi outros projetos. E aí, eu passei a delimitar algumas outras coisas e fiquei mais com a doulagem, né? Uhum. E, paralelo a isso, foi a minha história com a psicologia perinatal, porque eu continuava em outras áreas da psicologia, mas em 2016 eu tive a oportunidade de voltar para uma maternidade. Então, eu voltei a atuar como psicólogo hospitalar. E, diferente daquele primeiro momento, que mais me marcou nesse segundo momento, foi as questões relacionadas ao pós-parto, ao puerpério. Uhum. E o quanto pode mudar a nossa relação com o bebê, diminuir os desafios, as dificuldades enfrentadas, né? Eu fui percebendo, se nós entendermos o que acontece nesse momento, né? Se a gente conseguir compreender, e não só de uma forma racional, mas se nós entrarmos em contato com os nossos sentimentos, né? É um momento tão importante quanto, né? Isso, então não eu acaba ali, né? Depois acabou o parto, acabou todo o cuidado, não é bem assim, né? Sim, continua. Não, exatamente. Eu acredito que o parto é como um portal, é a porta. Depois daquilo existe um outro mundo, né? Então, ali é só o começo de algo muito maior, né? E aí, na minha experiência, eu fui percebendo o quanto as famílias estão desconectadas com os próprios sentimentos, com o próprio desejo, com o próprio corpo, com a própria vida. E nesse sentido, quais são os seus desafios, assim? Profissionalmente, você fala? Eu acho que são 2 coisas, né? Como psicóloga, eu acho que o maior desafio é resgatar esse contato, né? Trazer essa reflexão sobre a importância que tem nós não cuidarmos só da nossa saúde física, do nosso corpo físico, né? Mas dos nossos sentimentos, da nossa saúde mental. E trazer, porque a gente às vezes trata o bebê como se ele fosse um pedaço de carne, assim, né? Um pacotinho de alguma coisa. A gente não frágil. Né? A gente não trata o bebê como um mini ser humano. A gente não trata ele como nós tratamos um outro adulto, conversando, explicando o que está acontecendo, falando dos nossos sentimentos. E eu percebi na prática que quando a gente faz essa mudança, quando vira essa chave, a experiência é outra,
com a maternidade. Só que para isso eu preciso diminuir a resistência, né? E entrar em contato com os meus sentimentos. Então, para mim, essa é a maior dificuldade. É difícil até das gestantes chegarem até mim, porque elas deixam para chegar até mim quando já estão num sofrimento muito intenso, um sofrimento muito grande, né? Então, o maior desafio é lutar contra esse preconceito, né? E em relação ao parto, como doula, o maior desafio é a própria cultura, né? Que entende que o parto dói, assim, claro que o parto dói, mas assim, que é uma dor de sofrimento, né? Ai, ficou lá sofrendo, sendo que como assim, né? A dor não é só sofrimento. Vou dar um exemplo meu que está acontecendo. Eu tô com uma dor bem chata na coluna, né? E hoje eu me peguei pensando, eu não gosto de sentir dor. E aí me veio uma luzinha assim, mas o seu parto vai doer. Mas aí na hora eu pensei, mas a minha dor na coluna, eu não sei quando vai passar. Eu faço exercício, não passa, eu tomo remédio, não passa. Né? Não passa, acorda doendo, vou dormir doendo. Então, isso é chato. Agora, o parto, a partir do momento que eu entro em trabalho de parto, eu tenho certeza que essa dor vai acabar quando o neném nascer. Graças a Deus, né? Porque pela intensidade, né? Tem que ter um limite. Tem que ter uma hora para acabar. Então, como doula, meu desafio é lutar contra esses preconceitos também, né? De que parto é sofrimento, de que a mulher fica, por exemplo, né, na questão da vagina mesmo, a vagina fica larga, né? Já tem uma coisa que eu queria falar com você sobre esses mitos, né, que envolvem muito essa questão do parto humanizado. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Quais são as principais dúvidas que as pessoas têm quando te procuram? Igual você falou da vagina, de não voltar ao que era antes. Essa é uma questão bastante também que surge para você. Sim. Eu percebo que os mitos, eles atrapalham muito a nossa escolha, né? Mas não é à toa que eles existem. É cultural, né? É social, e é porque a gente não fala disso. A gente diz que parto deveria ser matéria de escola. Porque, faz sentido. né? Porque, assim, todo mundo nasceu. Se alguém tá aqui, porque nasceu, né? Ninguém tá aqui sem ter nascido e sem ter sido um bebê. Faz parte da nossa história, né? Faz parte da nossa história. Se a gente estuda história como uma obrigação, por que não estudar a própria história? Né? Independente se a pessoa quer ou não ser mãe, né? Isso não vem ao caso, mas a gente precisava saber disso. Só que existe também todo um conluio, né, relacionado à questão médica, de que a gente não pode saber, porque se a gente sabe, a gente adquire autonomia, né? E a gente pode escolher. Então, para que a gente não tenha a chance de escolha, a gente não pode saber, né? Sim. E então os mitos, eles são todos praticamente, né? Sempre vai ter alguém que vai falar que o parto faz mal para o bebê, que o bebê morre, né? Que vai passar da hora. E essa questão de que o parto, para ser humanizado, tem que ser normal? Assim, é uma discussão um pouco complicada de se fazer, né? Mas eu gosto muito de uma definição da Érica de Paula. A Érica de Paula é uma doula, ela que esteve bem ativamente no filme O Renascimento do Parto, né? Ela foi, acho que roteirista, se não me engano, e ela trouxe essa questão e foi o que eu mais concordei até hoje. Parto humanizado, para mim, né, Thaís, outras pessoas podem discordar, e principalmente quem é a favor da cesariana vai discordar.
Mas para mim, parto humanizado é parto normal. É o parto vaginal. Por quê? A gente já luta tanto para ganhar um espaço com esse termo que eu não concordo que a gente fale cesárea humanizada, entendeu? Uhum. Nós podemos, sim, ter uma cesárea com muito respeito, com muito cuidado, com muito amor. E tá tudo bem se uma mulher tem uma informação de qualidade, se ela não está sendo enganada e por questões pessoais ela escolhe uma cesárea. Isso não é a questão aqui. Né? Minha luta é para quem quer parir e não pode. Mas eu acho que adotar o mesmo termo gera uma confusão e uma banalização do termo e de algo que a gente luta tanto para conquistar. Então, eu, Thaís, concordo e acho mais adequado nós usarmos parto humanizado e cesárea gentil. Que é o tem esse termo cesárea gentil. Que a Érica de Paula propõe e que, para mim, é como se separasse as duas coisas mesmo, né? Uhum. Então, não é diminuindo um e nem o outro, né? É só separando, né? Uma forma de esclarecer, né? Uma diferença aí. Uhum. Né? Então, nós temos toda essa, né, questão até em relação aos termos, né? Que também Sim. É um mito, né? Algo que daí já que eu não concordo, né? E que daí também se torna uma competição entre quem fez cesárea é menos mãe, quem fez parto é mais forte. E para mim não vem ao caso essa discussão, né? Mãe é mãe, e depois que esse bebê chega em casa, não tem, né? Elas se igualam, vamos dizer assim, né? Não existe o que é melhor ou pior do ponto de vista moral mesmo, né? Não tem que diminuir uma para, né, elevar a outra. Então, isso vem também como um mito, né? Quem faz parte, então, é melhor? Não é melhor, né? Tem tantas questões, né, envolvidas, a gente vai se ater esse detalhe, não faz sentido, né? Sim, né? Então, assim, outros mitos. Isso, parto é igual, não sei quanto todos os ossos do corpo quebrando ao mesmo tempo. Gente, que história de horror é essa, sabe? Né? E ainda tem, né? É raro que eu vou falar, mas existe parto orgásmico, né? Que são mulheres que sentem prazer durante o parto. Então, nossa, né? Que absurdo falar que são todos os ossos do corpo quebrando, enquanto tem mulheres sentindo prazer com o parto, né? A questão da dor é muito pessoal, é muito individual, ela está relacionada a questões fisiológicas e a questões emocionais. Ninguém é igual a ninguém, então a dor de ninguém é igual, né? Tem umas que de fato vão sentir uma dor em excesso e aí vão precisar ou de métodos, né, de analgesia ou até mesmo de uma intervenção da cesárea, né? E tem outras que não vão achar tão dolorido, enfim, então é um mito, né? Outro mito, ela é muito pequena, o neném não passa. Não, a gente só sabe que o neném não tem passagem se ele tentar passar e não passou, não é? É verdade. Bem comum também esse mito. Ela é sobrepeso, ela não pode parir. Não, gente, não existe isso. Né? Sei lá. E do cordão também, que tá com cordão. O maior absurdo, né? Isso aí é um mito mais, se a gente fosse falar assim, não diminuindo quem acabou sendo enganado por isso, né? Mas é uma das coisas mais absurdas que falam sobre o cordão enrolado no pescoço, porque cordão enrolado no pescoço é a mesma coisa que cordão enrolado no braço. Porque o neném não respira pelo nariz. Né? Então, não há problema. E a hora que o neném nasce, o médico desfaz a circular e o neném sai.
né? Ai, nasceu roxo, tava passando da hora. Não, todos os bebês nascem roxo, até os de cesárea, né? Porque é uma circulação diferente da nossa. Então, o bebê, ele cora, assim que ele sai e respira, começa a circulação, né, diferente, daí o neném cora. Claro que se não corar, né, se continuar roxo, enfim, aí sim quer dizer que ele tá com algum problema, mas todos os bebês, a hora que saem, nascem roxos. Ai, trabalho de parto, se passar de 15 horas é arriscado. Não. E aí entra num aspecto emocional, né? Eu, particularmente, Thaís, por conta da minha formação também, acredito que o parto, ele não é só físico e fisiológico. O parto tem um aspecto emocional, psíquico muito grande. Então, o parto, ele é uma abertura física, mas ele é uma abertura emocional e espiritual. Então, para aquele bebê nascer e passar, ele precisa sim que a pelve se abra, mas ele também precisa de um coração e de uma mente aberta para ele estar aqui do lado de fora. E aí, nas questões emocionais, elas são completamente subjetivas. Eu não sei quanto tempo eu, Thaís, vou precisar para me abrir emocionalmente para esse bebê nascer. Nem você e nenhuma outra, né? Porque parir é passar de um lugar para o outro. E quando o neném nasce, não é só um bebê que está nascendo. É eu colocando os meus medos para fora, os meus traumas para fora, a minha vida de antes para iniciar uma outra vida. Então, a gente não pode definir, né, com base, medir com a minha régua, né, quanto tempo o parto do outro tem que levar. Porque cada mulher precisa de um tempo. E a gente colocar todo mundo no mesmo saco, vamos dizer assim, isso é desumano, né? Cada uma precisa que esse tempo seja respeitado. E é por isso que tem mulheres que vão parir com 3 horas em parto, que a gente fala que foi um parto a jato. Tem mulheres que vão precisar de 15 e tem mulheres que vão precisar de 30, né? Mas algo muito errado que a gente se escuta aí também e que confunde as pessoas é o trabalho de parto, o tempo dele é contado a partir da fase ativa. Antes disso, a gente não conta tempo de trabalho de parto. E a fase ativa é a partir de 6 centímetros ou quando as contrações estão ritmadas e próximas, né? E aí tem pessoas que contam o trabalho de parto desde 1 centímetro. Aí sim vai dar 50 horas de trabalho de parto, né? Mas se a gente for contar da forma correta, mais adequada, os trabalhos de parto não duram como as pessoas falam aí que duram, né? Por isso a importância, né, de se informar até sobre esses detalhes, assim, para não assustar também, né? Não criar essa imagem de que é super longo. É uma frase que eu li também, buscando informações sobre o tema, da professora Edna Barreto. Diz assim: o parto mais aconselhável é aquele que a mulher pode ter liberdade, pode fazer escolhas, é respeitada e está bem informada. Então tem tudo a ver com o que você está falando agora, né? E se a gente pensar assim, se você for trocar a palavra parto por sociedade, nessa frase fica perfeito também, né? Porque se cada mulher que passar, que viver essa experiência e levar esse aprendizado para a vida, né, de poder fazer escolhas, de ser respeitada, de estar bem informada, imagina a mudança que causaria no mundo, né? Então vocês, enquanto doulas, têm esse papel muito importante, assim, para a mulher e para a sociedade em si. Exatamente. Como você vê isso? Até porque, assim, particularmente, né, falando, eu não acredito que aqui a gente está falando de maternidade, de mulheres, né? Mas quando eu estou fazendo um trabalho de preparação para o parto, é muito difícil,
quando eu fico restrita à mulher. Geralmente, nós conversamos e preparamos outras pessoas também, né? O companheiro ou a companheira, né? A avó, o vô, a irmã, a vizinha, enfim. Existem pessoas que estão envolvidas, implicadas com essa gestação, né? E nós já tivemos, inclusive, experiências de acompanhar o trabalho de parto de uma família, né, de um casal, e a avó está sempre por perto. Participava dos nossos encontros, né, pedia para perguntar algumas coisas, ia com a filha na consulta médica. E aí, recentemente eu tive isso. Ela falou assim para mim, ela falou, eu fico até emocionada de ver a forma como vocês estão cuidando da minha filha, porque eu queria ter tido isso. E hoje eu entendo que o que me falaram não é verdade. Então, elas ressignificam a própria história, né? Uhum. Algumas falam assim, não, o parto é muito sofrido, filha, eu não quero que você passe por isso, né? Por quê? Porque no parto delas teve violência obstétrica, né? Ou então, não, eu não dilatei, você também não vai dilatar. Daí elas percebem que para saber se vai dilatar ou não, tem que esperar. E às vezes a gente passa dias com uma mulher com um falso trabalho de parto. Que se ela fosse na maternidade naquele momento, eles iam falar, ah, não, você não tem dilatação. Mas se esperar, claro, com cuidado, com segurança, né, com todo o suporte técnico, é possível, né? E, na verdade, toda mulher entra em trabalho de parto, isso não existe. Então, quando nós estamos trabalhando com essas mulheres, preparando para o parto, a gente não trabalha só com elas, né? A gente já trabalha com outras pessoas. Uhum. E a história delas impacta a história de outras pessoas. Então, assim, a gente vai criando, né, cada vez mais pessoas envolvidas com isso, né? Uma rede. E é claro, a psicologia fala muito disso. A mudança de uma pessoa impacta em quem está ao redor. Uhum. E influencia para que essa mudança chegue até outra e até outra. Então, assim, com certeza, né, faz diferença não só na vida daquela. E aí entra também a questão desse bebê que está nascendo dessa forma tão respeitosa, né? Desse momento do encontro dessa família, independente, né, se de fato terminou com o parto ou foi uma cesárea, né? Mas quando é respeitado esse momento, que esse bebê fica ali aquela primeira hora com essa mãe, é aquilo que a gente diz, né? O que vai ser dessa sociedade com essas crianças que estão chegando. Então, pensando aí, né, colocando para um futuro um pouquinho mais distante, imagina, né, a gente resgatar o amor, que, na minha opinião, é o que está fazendo a sociedade doente, né, essa falta de amor. Então, é uma transformação social mesmo, né? Uhum. É uma transformação. A criança já nasce num lar com mais respeito, com mais compaixão, mais empatia, né? Uhum. Mais chances de levar para a vida. Isso, que é aquilo que a gente fala tanto, que às vezes se fala até de uma forma banalizada, né? Do protagonismo e da autonomia. Então, é como se tivesse ficado bonito falar sobre isso, né? Mas, assim, o que de fato você está fazendo todos os dias da sua vida para contribuir com isso, para você mesma e para o outro, né? Uhum. Então, para mim, as questões do nascimento e da gestação e do puerpério é uma forma de contribuir ativamente com isso, né? E tendo um cuidado muito grande, que eu
acho que é importante que, de fato, esse protagonismo e essa autonomia seja deles e não minha. Sim. Porque ninguém empodera ninguém. O poder já está dentro de cada um. Na verdade, eu só preciso descobrir que ele está aqui, né? Então, e aí sim, às vezes a gente vai precisar de um apoio, de um acolhimento e de alguém, mas não que eu coloque um poder em você, né? Não. Às vezes, só pelo fato de você se sentir acolhida e respeitada, isso já vai ser despertado dentro de você, né? Então, eu acredito que essa transformação social, esse impacto vai se dando dessa forma. Sim, você participa de um dos momentos mais marcantes da vida de uma mulher e sempre respeitando e incentivando o protagonismo, né, da mulher na hora do parto. Então, é mais uma... Mostra também essa importância da doula nesse momento, porque tem muitas mulheres que não entendem exatamente qual que é o trabalho da doula, qual que é a necessidade de ter esse acompanhamento. Então, vai muito além do momento em si do parto, é toda uma construção, né? E eu acho que é muito triste, porque, assim, eu percebo que, infelizmente, na nossa sociedade, a gente tem algumas figuras, assim, que a gente precisava ter toda a confiança e todo o apoio, e às vezes a gente não pode confiar. Muitas vezes essa figura é o médico, né? Que a gente acha que ele vai estar sendo sincero, verdadeiro, e não tá. Na verdade, está agindo conforme a própria conveniência, né? E os médicos fazem muito isso em relação à doula, né? Eu já tive muito isso aqui. Mas o meu médico disse que não quer. Nossa, minha médica fala muito mal da doula, fala que vocês só atrapalham. Olha, quem de fato, trabalha com parto normal, com respeito, com parto humanizado, e quem de fato não se importa que o casal esteja munido de informação, com autonomia e sendo protagonista, não vai se incomodar com a doula. Porque a doula não vai incomodar a conduta dele. Entende? Muito pelo contrário, então, vai contribuir, né? Exatamente. Exatamente. Na verdade, a doula vai fazer parte do trabalho dele. Ele não vai precisar ficar explicando, tirando dúvida. Eu trabalho com enfermeira obstetra, né? Então, nós trabalhamos sempre em equipe aqui. A gente diz isso, o médico fica com as questões técnicas, e é claro, né? Ele vai ter carinho, cuidado na forma como ele vai conduzir, né? E dar assistência, mas é um trabalho em equipe, as funções são divididas, não fica centrado no médico. Então, os médicos que falam isso, né, a doula atrapalha, são médicos que não querem ser questionados, né? Eles não querem sair dessa posição de conforto. E muitas vezes eles querem induzir a uma cesariana e contar, sim, alguma mentira. Né? Ou eles têm limitações, por exemplo, e tá tudo bem. Nessas condições eu não atendo parto. Mas aí a doula vai fazer o quê? Vai levar a informação verdadeira. E aí vai haver um questionamento e um desconforto. Então, eles não querem isso. Né? Então, isso é muito... A visão da doula é muito deturpada hoje na nossa sociedade, né? Eu falo para algumas mulheres que estão com outros médicos, né? Com quem... Ou às vezes vem e me pergunta assim, o que você acha? E é difícil, né? Porque é antiético também eu falar algumas coisas, mas uma forma sempre muito assertiva, eu falo assim, olha, faça duas coisas. Uma, tente encontrar outras mulheres que tenham tido parto com ele e pergunta como foi. Você sabe o que pode e o que não pode ser feito numa assistência humanizada. Aí você vai ver, né? Peça o número de cesárea dele no plano de saúde, porque o plano também pode informar. E a terceira coisa pergunta para ele como quem não quer nada, como se você fosse nada. Fala assim, doutor, ouvi falar de doula.
você sabe o que é isso? Porque eu não sei se é necessário. O que você acha? Pronto. Né? Você deu a isca para ele morder. E aí ele vai falar, né? Se ele disser que é péssimo e tal, você vai entender, porque médico que, né, trabalha com respeito e respeitando o protagonismo e a autonomia das famílias, ele não vai se importar, né, com a presença de uma doula. É verdade. Faz todo sentido. É uma responsabilidade grande, né, tá? Seu trabalho. É um trabalho incrível, eu admiro muito, você sabe, mas é uma responsabilidade enorme, muito, né? E também é grande até no sentido assim, eu preciso estudar muito, né? Porque eu também não posso levar uma informação errada que coloque essa família em risco. É por isso que hoje eu não trabalho sozinha, né? Eu tenho alguns médicos com quem eu me sinto mais confortável e mais segura de trabalhar aqui. E também só trabalho com enfermeira obstetra, porque nós acompanhamos a primeira parte do trabalho de parto em casa e vamos para o hospital com o trabalho de parto mais avançado, né? Quando tá tudo indo bem. Só que a doula não faz toque, doula não ausculta o coração do bebê. Nós não fazemos esses procedimentos técnicos. Quem faz isso em casa é a enfermeira obstetra. Então, eu falo assim que a gente precisa sempre ser muito transparente, né? E a gente está lidando com vida, e não só com vida, né? Aquela criança pode ser o mundo daqueles pais. Então, nós também temos que ter muito cuidado para não entrar num meio em que a gente não tem conhecimento, né? Ou então, assim, já tive, por exemplo, mulheres que me procuram por rede social. Ai, eu tenho esse problema de saúde. Tô pensando em ficar em casa até não aguentar mais de dor. Eu falo, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você precisa ter uma assistência adequada. Você precisa procurar um médico, você precisa procurar uma enfermeira, você precisa procurar uma doula, uma equipe que possa dizer, ó, na sua situação, né, nós temos esse caminho, né? Então, a gente não pode simplesmente também reduzir, né, algo que é tão importante e que precisa de tanto cuidado, né? Porque também é uma questão de vida e morte, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Porque geralmente o vínculo que nós fazemos, assim, às vezes a família acaba acreditando mais na gente do que no médico, né? Então, às vezes, por exemplo, o médico fala uma coisa e eles olham para mim, né? Tipo, o que você acha? Então, eu preciso ter muito cuidado, primeiro, para não roubar a autonomia, porque a escolha é deles, né? Eu posso falar o que nós temos de evidência científica em relação àquele tema, àquela situação. É a pessoa que vai escolher. Então, eu não posso me colocar no lugar de escolha dessa família, né? E eu também não posso colocar essa família em risco, né? Então, é uma responsabilidade muito grande e a gente tem que estar sempre lidando com questões pessoais, né? Para que eu não tenha necessidade emocional, eu, Thaís, enquanto pessoa, de ser o centro. Porque eu não sou o centro. Quem é o centro é essa família, né? Então, são muitas coisas, né? Se você pudesse deixar uma mensagem assim para mulheres que estão buscando o próprio caminho, que estão buscando o protagonismo da própria vida, não só para aquelas que pensam em ser doas ou que pensam necessariamente seguir esse caminho, mas que estão trilhando a sua carreira, a sua profissão, qual mensagem que você deixaria então para elas? Assim, o que eu
sinto, que eu carrego para minha vida, né? E acho que é algo muito importante de se falar, esteja sensível e aberta ao que você está sentindo e ao que está ao redor. Porque, como eu falei no início, quando a gente fica fixo em uma coisa, a gente não olha o que tem, né, ao redor. E é importante essa abertura. E uma outra coisa tenta escutar o que o seu coração está pedindo. Porque às vezes a gente sente uma coisa aqui e está fazendo outra aqui fora. Porque o que te impede de fazer o que está aqui dentro? É medo? É dinheiro? É insegurança? O quê? Né? Ok, às vezes vai experimentar e vai falar, puxa, não era isso que eu queria. Tá bom, vamos para outra coisa então. Né? Mas quando a gente não reconhece o que é, a gente não tem como avançar, né? A gente não tem como passar por esse obstáculo. E às vezes a nossa ideia é muito maior que a realidade. Então, se não sai da cabeça, às vezes eu fico pensando sempre assim: ah, é muito difícil, não vai dar certo. Mas quando eu coloco isso na realidade, você percebe que às vezes o que estava na minha cabeça era muito maior e mais difícil do que a realidade, né? E a última coisa é todo desconforto e toda angústia significa alguma coisa. Ela não pode não valer de nada na nossa vida. A gente precisa usar isso de uma forma inteligente, né? Ou importante para se chegar em algum lugar. Em todos os momentos da minha vida em que eu me senti desconfortável, angustiada em relação especificamente ao trabalho ou algo da minha vida, foram momentos muito significativos de mudança. Por quê? Porque é isso que nos movimenta. Quando tá tudo muito bom, muito confortável, a gente não muda de lugar. Então, se você tá passando por isso, né, quem tá assistindo agora, acolha esse sentimento, né? Passe por um período de observação e comece a olhar para outras possibilidades. Não olhe só para a angústia também. Olhe para ela, mas que ela te mova a olhar para algum outro lugar. Porque essa angústia pode ser o sentimento que vai te levar em busca do seu desejo, daquilo que está no seu coração, né? Então, acho que essa é a mensagem, assim, que eu poderia deixar, que foi o que me ajudou muito na vida. Muito linda a mensagem. Obrigada, tá? Obrigada mesmo, de coração. Adorei a nossa conversa. Agradeço pela oportunidade de aprender mais uma vez com você e para a gente ter compartilhado tudo isso hoje. Espero que você possa ajudar muitas mulheres com a sua história. Ai, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. E que e que nós sejamos, né, essas pessoas que não se importam com a luz do outro, né, mas que coloque o dedinho uma na outra para, né, contribuir com esse brilho do outro também, né? E que esse vídeo possa também tocar muitas pessoas, né? Muito feliz de estar participando disso.